Existe verdadeiramente o implante de chips astrais e espirituais? Qual a motivação daqueles que realizam os implantes espirituais? Os chips e implantes interferem na nossa vida? Como os chips e os implantes funcionam? E como eu posso saber se eu tenho um destes chips espirituais? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez em mais uma quarta-feira no quadro do Hélio Responde, este quadro em que eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários desse vídeo, que aliás já fica o convite para deixarem suas perguntas para que elas sejam coletadas e respondidas na quarta-feira que vem. Então vamos dar início com a primeira pergunta do Marcos Neves. Olá, como vão? Vamos bem, obrigado. Ouvi histórias sobre a implantação involuntária de nanochips que podem interferir na qualidade de vida das pessoas. Isso confere? Há possibilidades disso ser verdade? Qual a motivação? Muito obrigado, seus vídeos são iluminadores. Muito obrigado pela sua participação aqui, Marcos. Vamos lá. Este vídeo convida você a ser membro do canal do Pava. No episódio para membros desta semana, em um passeio muito descontraído com Jordelei, discutimos por que a evacuação do umbral faz encher a superfície da Terra de espíritos e o aumento da influência espiritual sobre os humanos. O que isto causa? Descubra no episódio 11 e tenha acesso a mais 8 vídeos todos os meses. Seja membro e assista todo o conteúdo do canal do Pava. Ouvi histórias sobre a implantação involuntária de nanochips que podem interferir na qualidade de vida das pessoas. Isso confere? Sobre ser involuntário? Involuntário por conta de quem? Por nossa parte, sim. Por conta da espiritualidade, não. E sim, isso confere. E pode interferir na nossa vida, na nossa qualidade de vida de maneira positiva ou de modo negativo. Aliás, como toda tecnologia pode ser um benefício ou um malefício à nossa vida, né? Depende apenas do uso que nós damos a determinada tecnologia que está surgindo. Assim como existe, por exemplo, aqui na internet, pessoas com más índoles que usam para deturpar as coisas ou para incitar ódio e corrupção, existe o outro lado também de pessoas com boas intenções que usam tudo isso para gerar comunhão, para gerar fraternidade e incitar o que é bom. E na espiritualidade é a mesma coisa. A serviço da luz, a tecnologia dos chips produz crescimento e aumento na nossa qualidade de vida. Usado agora pelas consciências mais ignorantes, mais egoístas, geram uma queda nessa nossa qualidade de vida. Sobre a motivação, ela é variada. Existem, ao meu conhecimento, por exemplo, no mínimo 3 tipos de chip, que são os mais utilizados. O primeiro dele, que nós vamos falar aqui, são os chips de localização e de geração de dados, né? É bem nos moldes, por exemplo, do geoprocessamento espacial, chamado GPS. Eles servem principalmente para localizar a pessoa que se pretende contatar, além também de dar ao sistema de controle todo o funcionamento interno da pessoa, né? Seja a nível físico, como, por exemplo, listar a pressão arterial, dar a temperatura, dar o nível imunológico da pessoa, dizer como está o funcionamento de todas as glândulas, enfim, e diversas outras funções, né? Mas também informam estados internos psíquicos, informam como está a aura da pessoa, como está o nível de energia vital e uma série de outras informações. Ele puxa, na verdade, a ficha completa da pessoa. E como que funcionam esses chips? Eles funcionam captando a vibração genética, a vibração do DNA da pessoa e emanando essa frequência que é exclusivamente nossa para o computador central. Aí, nesse computador central, é lido todas as informações. Aqui na Terra, o que nos dá a nossa identificação é as nossas digitais. Nas realidades cósmicas, a nossa identificação ela é feita através do nosso DNA, que é único em todo o universo. Por isso é que você é único. E tudo é um, como diz a primeira lei universal. Outro chip que é bastante utilizado é o de modulação vibracional. E o que isso significa? Significa dizer que, quando instalado, o chip inicia um processo de liberação de uma frequência no campo psíquico e, consequentemente, também no nosso campo áurico, fazendo com isso
com que a pessoa tenda a permanecer mais e mais tempo numa vibração específica. E claro, isso é mais uma fonte de emanação vibratória. Mas, se nós desejarmos, por nossa vontade, nós podemos nos impor sobre isso e sair dessa vibração, seja para cima, né, indo para estados mais elevados, mais sublimes, ou também para baixo, porque a vontade humana é a maior força humana. Se nós realmente temos vontade de trilhar um caminho, a gente vai lá e trilha o caminho, não interessa quais são os obstáculos que estão diante de nós. A vontade é a nossa ápice, é o nosso ápice. Se usados pelos espíritos de luz, esses chips começam a alimentar e despejar imagens mentais positivas, imagens mentais de belos pensamentos, cenas magníficas, e que quando nós compramos essas imagens e alimentamos também essas imagens, as nossas energias elas se elevam, induzem também a estados de sentimentos sublimes, estados de equilíbrio que nos deixam estáveis na serenidade. Se usado, por outro lado, pelos espíritos umbralinos e trevosos, o processo ele é o mesmo, só que com imagens negativas. E negativas não quer dizer que sejam necessariamente desagradáveis, mas sim pensamentos que não nos elevam, que fazem com que a gente perpetue a conexão com a matéria, com o materialismo. Nos incitam, por exemplo, desejos sexuais, estímulos a mantermos na preguiça, a gula, a avareza e todos os pensamentos nesse sentido. E com o tempo, nos deixam com sentimentos de inércia, com inquietude, com um sentimento de inutilidade. Agora, claro, não dá pra gente sair achando que todos nós agora temos estes chips. É claro que os chips são disseminados para milhares de pessoas. Nós somos mestres em arrumar desculpas, né? Daqui a pouco a gente pode atribuir a minha indisciplina aos chips. Eu posso atribuir a minha preguiça também aos chips e aí tudo está certo. Não, os chips estabilizadores vibracionais. Mas é fato que se você mantém uma energia mais estável, sem tantas oscilações que seriam natural aqui do universo manifestado, é sim um indício que você pode estar com esse tipo de chip. E agora, uma outra modalidade de chip, comumente usada também, principalmente nas cidades astrais, naquelas pessoas que já se recomporam do retorno da matéria, são os chips indutores, que induzem informações, conhecimentos e também memórias. Eles funcionam da seguinte forma, despejando um pacote de dados como se fosse um download no nosso campo psíquico e também ativando com mais força algumas áreas cerebrais para que a pessoa consiga acessar esse pacote de dados, captar, trazendo para o seu consciente os conhecimentos existentes no conteúdo que foi oferecido, que estava ali no chip, né? E então, o que foi armazenado dentro desse chip, aos poucos, e de acordo com a velocidade que foi programada para fazer essa liberação, começam a liberar essas informações. E aí acontece o processo que eu comentei recentemente, né? Nós captar, fazer esses downloads e trazer para o consciente e perceber os conhecimentos e poder aplicar. Ele acopla no nosso campo áurico, poderia ser um espírito, por que não? E esse espírito, ele fala coisas, só que em vez de esse espírito falar, é o chip que libera uma informação que contém, que foi armazenada nele. E aí, claro, podem ter sido os espíritos de luz ou os espíritos trevosos que colocaram informações e conhecimentos dentro do armazenamento desse chip. E isso vai também sendo despejado, vai sendo largado em doses homeopáticas, no caso de pessoas encarnadas, que é o nosso caso, porque a nossa percepção, o nosso download de tudo isso que está sendo jogado, ele é mais lento do que no caso de espíritos desencarnados. Então, no nosso caso, isso vai sendo despejado de forma lenta no nosso campo psíquico, principalmente os campos mentais, porque a nossa forma de entender as coisas hoje em dia está muito mais voltada para o lado mental. E aí, então, a gente começa a acessar essas informações ou esses conhecimentos através dessa liberação. E uma outra atividade que esses chips indutores fazem também é induzir correntes elétricas em áreas do nosso cérebro que não estão muito ativadas, para que justamente facilite ainda mais essa captação, essa percepção dessas informações que foram despejadas no nosso campo psíquico.
E aí, com o tempo, a gente vai tornando tudo isso consciente, podendo utilizar essas informações no nosso dia a dia, né? Essa questão de memórias que eu coloquei antes, mas que nós não levamos adiante no vídeo, tem vínculos com as nossas reminiscências, com as nossas experiências de vidas passadas, porque elas podem abrir, ou melhor, armazenar uma certa informação, um certo conhecimento que eu adquiri numa vida anterior, mas devido às leis kármicas, a lei do véu, eu não tenho acesso a tudo isso aqui agora. Mas com doses homeopáticas isso vai sendo despejado e eu vou aos poucos vislumbrando aquele conhecimento e me lembrando de quando eu acessei isso numa experiência anterior. E sim, existem outros tipos de chips e são diversos, milhares até eu diria. Estes são os tipos de chips. E, em resumo, a motivação que tu coloca aqui também vai depender da necessidade do momento e também da intenção de quem aplica, se são espíritos de luz ou espíritos trevosos. E milhares de pessoas possuem chips espirituais. E você não precisa se preocupar se esse chip que foi colocado em você é proveniente desses espíritos mais umbralinos, porque tudo que nos chega porque em algum nível tem ressonância conosco. E tudo vem também para nos ensinar alguma coisa. Se esse chip que está contigo pode, por exemplo, fazer com que você permaneça no estado de preguiça, como eu comentei antes, é porque a preguiça ela já existe em nós. Se não há essa preguiça, se não há uma ressonância interna, não há como esse chip permanecer na gente. E se esses espíritos umbralinos, trevosos, chegaram até nós e colocaram esses chips em nós, é porque em algum momento nós acessamos as mesmas energias dele e demos abertura, demos brecha para que isso acontecesse. É simplesmente mais algo para nós estarmos atentos e aprender e trabalhar. Nós estamos aqui na Terra, que é local de espíritos umbralinos. Nós somos do umbral também. Não há porque nós nos preocuparmos com isso e ficarmos nos martirizando. Vamos caminhando que tudo tá certo. E não adianta orar pedindo socorro ao céu, aos nossos mentores espirituais, pedindo para que esses chips sejam removidos, porque eles não vão remover. Eles sabem que isso tem uma funcionalidade, que nós que atraímos estes chips e, portanto, nós mesmos que vamos ter que galgar os passos para conseguir removê-los e tirar esses chips de nós. E como que fazemos isso? Perdendo a ressonância com esses padrões vibratórios, trabalhar isso para que a gente não caia a esses mesmos estados. E aí, claro, se a gente realizar esses passos e não souber tecnicamente como tirar o chip, aí os nossos mentores vêm com os seus aparatos e fazem esse trabalho para a gente. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui. Peço que se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda nós a divulgarmos mais esse vídeo, nosso trabalho. Agradeço se você for inscrito do canal. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Nos siga também nas redes sociais, no @canal do Pava, o meu Instagram, Hélio Gebriel. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fique na paz e até mais.